Caim foi apenas o primeiro assassino da humanidade? Ou foi a prova de que o coração humano carrega, desde o princípio, a sombra do mal? A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo. É um espelho sombrio da natureza humana. Um retrato do ciúme, da inveja e da incapacidade de aceitar a própria fraqueza. Dois irmãos, filhos dos primeiros homens, nascidos após a queda de Adão e Eva. Caim, o primogênito, cultivava a terra. Era o lavrador, aquele que tirava da poeira e do suor o alimento. Abel, o caçula, era pastor de ovelhas. Cuidava dos rebanhos, simples, silencioso, mas seu coração estava voltado para Deus. E chegou o tempo de oferecer sacrifícios ao Senhor. Caim apresentou frutos da terra, mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho o melhor que tinha, gorduras e carne escolhida. E então, o silêncio da eternidade se quebrou. O olhar divino recaiu sobre os dois, e Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E naquele instante, nasceu dentro de Caim um fogo amargo, o ressentimento, a inveja, a fúria contra o irmão e contra si mesmo. O semblante de Caim caiu, seu coração se tornou pesado. E o Senhor lhe disse: Por que andas irado? Por que teu rosto caiu? Se fizeres o bem, não serás aceito? Mas se não o fizeres, o pecado jaz à porta, e a ti cabe dominá-lo. Mas Caim não ouviu, não quis dominar o mal, não quis aceitar sua falha, e o pecado entrou, como uma serpente silenciosa, se enrolou em seu peito e o dominou. Dias depois, Caim chamou Abel para o campo. O sol queimava o chão, o vento era seco, e ali, longe dos olhos de todos, o ódio encontrou seu caminho. Caim se levantou contra Abel e o matou. O sangue do inocente caiu sobre a terra que Caim cultivava, e aquele solo encharcado de dor jamais seria o mesmo. Foi o primeiro crime, o primeiro sangue derramado, o início da violência que acompanharia a humanidade até os dias de hoje. E Deus desceu com sua voz, chamou Caim e perguntou: Onde está Abel, teu irmão? E Caim respondeu: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas o Senhor já sabia. E a voz de Deus se ergueu como trovão: O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E naquele momento, a sentença caiu sobre Caim. A terra que antes lhe dava frutos agora se fecharia. Ele seria maldito, um errante, um fugitivo sobre a face do mundo. Caim, tomado de medo, disse: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me lanças da terra, e da tua presença me esconderei. Serei errante, e todo aquele que me encontrar me matará. Mas Deus, mesmo em sua justiça, colocou um sinal sobre ele, um sinal misterioso, para que ninguém o matasse, para que o primeiro assassino vivesse carregando o peso da própria culpa. E Caim partiu. Foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ali construiu cidades, gerou descendentes, mas jamais apagou a marca que carregava. A história de Caim e Abel não é apenas um relato de sangue e dor. Ela revela um dilema eterno. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Foi apenas pela qualidade do sacrifício ou pelo coração de cada um? O texto não nos dá todas as respostas, mas sugere que Abel entregou o melhor, com fé, com devoção, enquanto Caim apenas ofereceu o que lhe sobrava, sem entrega verdadeira. A lição é clara. Não basta dar algo a Deus. É preciso dar com sinceridade, com fé, com o coração. E Caim não suportou ver sua falha exposta diante do irmão.
Não suportou encarar a própria fraqueza e preferiu destruir o outro, a mudar a si mesmo. E essa é a sombra que atravessa a história humana. Quantas vezes o homem mata, não porque é forte, mas porque é fraco? Quantas vezes o ódio nasce, não porque o outro é culpado, mas porque sua existência revela nossa própria falha? Caim não matou Abel por Abel. Ele matou Abel porque não suportou olhar para si mesmo. E até hoje esse grito ecoa. O sangue inocente clama da terra. A voz de Deus ainda pergunta: onde está teu irmão? Talvez essa seja a pergunta que cada um de nós precisa ouvir, não apenas sobre o passado, mas sobre o presente. Onde está teu irmão? O que fazes com a vida dos que estão ao teu redor? És tu o guardador do teu irmão? Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like. Inscreva-se no canal Versos Ocultos e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Caim foi marcado pela eternidade, não apenas por ter matado Abel, mas por ter escolhido negar a si mesmo e abraçar o ódio. E talvez a pergunta mais profunda seja esta: o mal nasce quando o homem erra, ou quando ele recusa a chance de se levantar? Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.